À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras. Hoje vamos falar do refeitório escolar como espaço de aprendizagem. Ora, cá está um tema de veras interessante, não só para crianças, mas essencialmente também para os pais, porque o refeitório escolar, atualmente no Marco de Canaveses, tem uma preocupação, inclusivamente, de dar as boas maneiras alimentares, como se devem nutrir, e depois em casa deve haver um seguimento, porque senão não adianta, num lado, estar a ensinar as crianças como se alimentar e respeitar a roda alimentar e depois em casa os pais não fazerem o mesmo contributo. As nossas convidadas de hoje para virem enriquecer este tema é a doutora Diana Pereira, nutricionista, e também a doutora Salomé Sousa, que é psicóloga. Fazendo uma introdução aqui àquilo que nós vamos fazer, a escola representa um local privilegiado de aprendizagem, onde as crianças passam a maior parte do seu dia, contactam com outros hábitos e estilos de vida e onde lhes devem ser ensinadas noções práticas para um comportamento alimentar saudável. Para além da educação alimentar, as refeições escolares respondem a outros objetivos, nomeadamente pedagógicos, sociais, ambientais e culturais. Deste modo, o refeitório escolar representa um espaço potenciador para o desenvolvimento das diversas competências transversais ao crescimento das crianças, nomeadamente as competências de autonomia pessoal. Ora, vamos então para o tema, o refeitório escolar como espaço de aprendizagem. Eu quero desde já agradecer a vossa disponibilidade e olá, bom dia. Bom dia. Eu começava por perguntar à doutora Diana Pereira qual é a pertinência do refeitório escolar na promoção dos comportamentos alimentares saudáveis. A utilização dos serviços de alimentação nos refeitórios escolares tem aumentado de forma considerável e rápida nos últimos anos, quer pelo facto dos alunos passarem a maioria do seu dia-a-dia na escola, mas também impulsionado pelas novas realidades decorrentes das várias alterações sociais e de estrutura familiar, reforçando ainda mais a importância fundamental do refeitório no cotidiano dos alunos. Deste modo, o refeitório escolar deve permitir que se conheçam na prática as normas para a otimização da alimentação e da nutrição, sendo um local privilegiado para aplicar os conhecimentos que são já vinculados em sala de aula e promovendo a capacitação dos alunos para fazerem escolhas e adquirirem e estabelecerem hábitos alimentares saudáveis. Portanto, no grande cenário da vida, os refeitórios escolares desempenham cada vez mais o papel principal no cumprimento de diversas funções, nomeadamente na função alimentar e nutricional, proporcionando desta forma refeições saudáveis, equilibradas, seguras, que ajudem a preencher as necessidades nutricionais dos jovens, cumprindo naturalmente com todas aquelas que são as normas e diretrizes definidas neste âmbito. Temos ainda a função educativa, constituindo um recurso complementar à sala de aula, em matéria de educação para a saúde, e ainda a função de socialização e convivência, uma vez que são locais privilegiados para o desenvolvimento de competências quer pessoais, quer sociais, podendo contribuir, por exemplo, para o conhecimento da cultura e das nossas variedades gastronómicas locais. Por isso, a opção dos alunos pelo refeitório é sempre vantajosa a todos os níveis, quer do ponto de vista nutricional, quer energético, quer em relação com os diferentes nutrientes. Para além de encontrarem uma emenda que tenha um valor nutricional equilibrado, os alunos têm garantias de higiene ou sanidade dos alimentos e de equilíbrio nutricional. Por isso, são aspectos que nunca devem ser descurados, quer pelos alunos, quer pelos encarregados de educação, a quando da escolha pelo refeitório escolar. Doutora, e também qual é que é a estratégia municipal para a promoção dos comportamentos alimentares saudáveis? A aposta por parte do município na área da nutrição, nomeadamente naquilo que é o âmbito da educação, é um passo dado e assumido, não só na preocupação atual e futura da saúde pública dos marcoenses, mas também um investimento na promoção da vida saudável, que será tão mais eficiente quanto mais cedo possa ter a sua aplicação. O projeto municipal Lancheira Saudável marcou o início desta ação na comunidade escolar, com a sua implementação em 4 escolas. No entanto, foram também sendo criados e implementados outros projetos de educação alimentar, com base naquilo que são as necessidades específicas da nossa comunidade marcoense, nomeadamente na comunidade escolar, com o programa do regime escolar, onde fazemos a distribuição de 2 peças de fruta por semana a todos os alunos do primeiro ciclo. Temos também o projeto dos Heróis da Fruta, onde fazemos esta promoção da fruta e do consumo de fruta, sobretudo nos lanches escolares, que muitas vezes é uma falha. O projeto
projeto Canteen Magazine também faz parte da nossa estratégia municipal mais dirigido para o ensino profissional. No entanto, as refeições escolares são também um dos principais focos de atuação do município, estando em implementação o projeto Ementa Municipal, que visa criar ou uniformizar aquilo que são as refeições escolares ao longo do município, tendo uma oferta igualitária em todas as escolas. A par deste programa é também realizado todos os anos letivos, formação direcionada aos colaboradores feita ao serviço de confecção e distribuição de refeições escolares. Esta estratégia apostou na existência de uma figura, nomeadamente do nutricionista, que pelo trabalho direto junto às crianças e enquanto elo de ligação entre estas e a escola, assim como junto dos pais, consiga aumentar aquilo que são os conhecimentos das crianças e promover nas suas escolhas, hábitos de alimentação saudável, num ciclo que procura a efetiva aprendizagem e a efetiva mudança. Nós voltamos já novamente à doutora com a nutrição. Perguntar também à doutora Salomé, qual o papel também dos colaboradores do Serviço das Refeições Escolares? Olá, Raul Filipe, bom dia a todos e a todas. De facto, tal como a colega Diana estava a referir, os refeitórios escolares é um momento, é um espaço onde muita coisa acontece. Várias partes são chamadas a este espaço, os professores, os educadores, as crianças em si, os pais de uma forma mais indireta, mas também acabam por estar envolvidos naquilo que tem a ver com a alimentação das crianças, mas não podemos de todo descurar aqui a importância das auxiliares e do pessoal, as colaboradoras estão afetas a este tipo de serviço. E que estão ali todos os dias com as crianças estão também. Todos os dias com as crianças, é verdade. No contexto educativo, de facto, são vários os agentes que intervêm no dia-a-dia, mas todos somos uma equipa, cada um com o seu papel, cada um com a sua importância e, estando de mãos dadas, de facto, o objetivo comum é cumprido com maior facilidade. Concretamente, em relação aos auxiliares de refeitório, acima de tudo, devem ser uma figura orientadora, porque, efetivamente, os comportamentos das crianças são moldados pelos adultos de referência. No dia-a-dia, e nós temos, quer a colega Diana, toda a equipa, não é, que trabalha no serviço educativo, não é, e com as escolas, vão-nos fazendo apelos, solicitações, não é, vamos fazendo o acompanhamento, vamos percebendo quais são as maiores dificuldades. E, de facto, tal como a doutora Diana acabou de falar, há um plano de formação para todas as pessoas envolvidas e concreto com estas colaboradoras. E, concretamente, ao nível da psicologia, às vezes surgem situações, nomeadamente na gestão do comportamento das crianças, no contexto refeitório, que podem ser mais difíceis de ultrapassar. E então está a decorrer precisamente durante estes dias. Ontem estivemos o dia todo com estas colaboradoras e vamos estar dentro de alguns dias, no fundo, a ajudar a perceber como é que este espaço, o refeitório, é um espaço de aprendizagem, quer para as crianças, quer para os adultos. Concretamente, aqui realmente a figura do adulto, e se falarmos na idade de pré-escolar em específico, o comportamento é regulado por imitação. As figuras-chave e a importância destas auxiliares têm a ver com a sua atitude, o seu comportamento, a sua postura, que devem adotar todos os dias de forma a que possam gerir estes comportamentos das crianças. Nomeadamente, ao nível da postura, devem assumir posturas assertivas, orientadoras, com uma intervenção, acima de tudo, com caráter educativo. Outro aspecto fundamental tem a ver com a questão da comunicação. Devem assumir uma comunicação clara e assertiva com as crianças, porque muitas vezes o não cumprimento de ordens das crianças resulta de forma pouco eficaz porque elas não são dadas de forma conveniente. Nós adultos somos levados a entrar num automatismo, fruto das solicitações que temos no dia-a-dia, fruto das pressões, fruto de tudo o que acontece na execução das nossas tarefas, que nos leva muitas vezes a ter comportamentos que podem não ser o melhor modelo para as crianças. Pronto, e de facto nesta formação nós tentamos refletir um bocadinho isto com as pessoas envolvidas e dando aqui algumas estratégias. Também tivemos a trabalhar com estas colaboradoras a questão da comunicação, a importância de haver uma comunicação com as crianças, nomeadamente no cumprimento de regras e de ordens, que é importante porque é um espaço comum. Temos que gerir muita criança e muita gente, e agora com a questão da Covid, não é? Com muitas regras, com muito tempo também, com tempos muito definidos e, portanto, aqui a questão da comunicação clara e assertiva é uma também das estratégias que as colaboradoras podem adotar para melhor gerir os comportamentos das crianças.
Outro tópico, também já falamos, é a relação que estabelecem com as crianças. De facto, passam muito tempo. Eu ontem, por acaso, em contexto de formação, uma das colaboradoras dizia: nós somos as primeiras a chegar e as últimas a sair. E, de facto, o tempo que dedicam às crianças causas, é muito grande e é importante que seja feito com dedicação e com uma relação empática, em que eles compreendem, e depois a ponte que fazem com os pais, porque também tem um papel muito importante. Nós pais, quando vamos buscar os nossos filhos ou entregar, é por norma e é muito frequente perguntar: então comeu bem, então hoje comeu tudo, esteve bem a criança, esteve bem disposta, e é este elemento, são estas auxiliares que em grande parte das vezes fazem a ponte com a família, que também é muito importante. Relativamente a alguns comportamentos que às vezes são comportamentos mais agressivos, ou então crianças que possam ter mais alguma dificuldade em cumprir determinadas regras, devem ser realmente, os comportamentos adequados devem ser reforçados, e isto também nós adultos temos que aprender neste espaço de refeitório, no nosso dia-a-dia, a ter um reforço positivo, a ter uma linguagem mais positiva, porque, como eu dizia há pouco, quando nós somos influenciados por stress, por ansiedade, e de facto são fatores que têm estado muito presentes no nosso dia-a-dia. Até derivado da pandemia também, exatamente, veio agravar. Facilmente somos influenciados depois da forma como, no trato que temos com as crianças. E às vezes, quando damos conta, o nosso discurso acaba por ser um bocadinho negativo. Não faças, não pegues, está quieto. Se nós fizermos o exercício, transformar este discurso numa perspectiva mais positiva e focarmos naquilo que os meninos conseguem e não tanto naquilo que não conseguem, se nós dissermos, por exemplo: muito bem, comeste a fruta toda. Pode não ter comido a sopa, podemos dizer: ai, não comeu a sopa, não comeste a sopa, não estiveste quieto, não estiveste a portar-te bem. Se nós transformarmos o nosso discurso e reforçar, porque um dia é muito longo e dentro das coisas que correm menos bem também há um sem número de coisas que correm muito bem. E isto deve ser reforçado, nós devemos manter este foco. Não é só chamar a atenção, mas também elogiar quando as coisas acontecem. Exatamente, o elogio no sentido do reforço positivo. Se nós conseguirmos, nós todos adultos de referência para as crianças, se nós conseguirmos tentar aplicar o maior tempo possível um discurso mais positivo e fazendo reforços positivos, o contágio, a influência é mais eficaz junto da regulação dos comportamentos das crianças. Por outro lado, foi outro ponto discutido, não é, na nossa dinâmica e na formação com as colaboradoras, é a questão de os comportamentos inadequados devem ter consequências, que é diferente de terem castigos. Castigos, pois. Pronto, e também também trabalhamos um bocadinho, tivemos a refletir um bocadinho e também aqui a discutir algumas estratégias, como é que nós podemos transformar e melhorar as nossas atitudes, as nossas posturas enquanto adultos de referência e adultos que temos uma figura orientadora no comportamento das crianças e no bem-estar delas de uma forma geral. Isto faz sentido agora para a próxima questão que eu gostaria de colocar à doutora Diana Pereira, até porque por tudo isto que a doutora Salomé Sousa falou, faz sentido cada vez mais a importância do programa de formação direcionado aos colaboradores, afetos ao serviço, neste caso concreto, às refeições escolares. Sim, também muito baseado naquilo que a doutora Salomé foi falando e foi referindo e naquilo que é o trabalho que tem sido feito junto das crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. A autarquia, naquilo que é o seu papel de gestão dos refeitórios escolares, atribui uma elevada importância à alimentação escolar e ao papel das equipas para a persecução de todos os objetivos definidos pelo Executivo. A relação entre estes dois aspectos já é notória, uma vez que a autarquia cria instrumentos para que as equipas sejam capazes de fazer o serviço de fornecimento de refeições um serviço de excelência, que vá ao encontro das necessidades dos seus munícipes. Por isso, é no seguimento do cumprimento deste objetivo que compreendemos que era essencial apostar na formação contínua destas pessoas, uma vez que à medida que apostamos na melhoria contínua, percebemos que para que as pessoas sejam capazes de implementar novas práticas têm de ter formação. Isto foi uma necessidade que fomos sentindo, quer à medida que íamos realizando visitas de inspeção às auditorias, à medida que os colegas também faziam a atividade, não me quero enganar, do pré-CIA junto dos alunos, também se foram detectando algumas destas necessidades e entendemos por isso que é importante que estas pessoas que lidam diariamente, por um lado, com a alimentação, mas também por outro lado com as crianças, porque são elas
elas que põem a mesa, são elas que lhe dão a alimentação, são elas que muitas vezes têm aquele papel mediador relativamente à alimentação que trazem de casa, são elas que as obrigam a comer a sopa, porque quase ninguém quer comer a sopa ou a salada, e elas têm aquele papel regulatório. Estas pessoas têm de ser capacitadas para desempenhar essas funções, e por isso é importante focarmos em ações de formação vocacionadas para os aspectos que nós consideramos mais relevantes e para aqueles que achamos que as pessoas possam não estar tão capacitadas e às vezes até devidamente despertas. Às vezes também é essa questão. Por isso importa que elas tenham um conhecimento mais profundo para que também todos possamos usufruir de um serviço de refeições com maior qualidade e com maior eficácia. Doutor, a alimentação é um papel fundamental para o bem-estar em qualquer idade do ser humano, mas concretamente nesta fase das refeições escolares, dos refeitórios escolares, é muito importante, até porque nós estamos num período em que visitam muitos dos estrangeiros e comparando o que era os tempos do passado com os de hoje, nós achávamos que os outros países da Europa que eram gigantes e nós éramos todos muito pequeninos em relação a muitos povos da Europa. Isto tinha a ver muitas vezes também com a própria refeição, não é? Sim. A refeição, claro que existem algumas componentes genéticas e que fazem essa variação muitas vezes entre países, mas sim, a alimentação tem um poder muito grande naquilo que é o desenvolvimento das crianças, e fala-se das crianças porque é aqui que elas crescem ou que o seu maior pico de crescimento se dá, e por isso é aí que temos de ter mais atenção. E claro que o refeitório escolar representa um papel muito importante nesse sentido. Eu recordo-me quando andava na escola ainda não tinha acesso a refeitório escolar, e isto é muito importante não só por aquilo que se dá, a refeição que se dá, mas porque também temos a noção de que existe a realidade que muitas vezes é a única refeição quente que algumas crianças fazem, e isso desempenha um papel ainda de maior importância, e por isso o refeitório acaba por ter aqui um peso muito grande. Eu sou do tempo em que frequentava o refeitório da escola e, infelizmente, para muitos dos colegas, era quase só por si a única refeição do dia, não é? E que acabavam por aproveitar com uma malga, como chamávamos, de sopa, em que tinha, de facto, muitos nutrientes muito energéticos para a criança, e muitos deles era a única refeição que tinham durante o dia, não é? Infelizmente os tempos passaram, mas isso ainda continua a acontecer. E ainda existem crianças que realmente é a única refeição quente que têm no dia, por isso sendo muito importante que esta seja a mais equilibrada possível e com o máximo reforço positivo, como a doutora Salomé dizia, para que pelo menos possamos ter aqui um ponto positivo ao nível da alimentação dessa criança. Pois, muito bem. Doutora Salomé. Filipe, desculpe, mas só sim. Voltando a essa questão, de facto houve muita coisa a melhorar, felizmente, e esta questão da privação da comida vai havendo outra sensibilidade, não é? Até só do ponto de vista daquilo que é a organização do nosso país, as políticas sociais, mas há um aspecto que assume aqui alguma prevalência, que tem a ver, não tem só a ver com a quantidade de comida, mas com a qualidade e esta educação da promoção da saúde. De facto, quando falava a questão da influência dos outros países, e nós, agora não há fronteiras, não é? O nosso país é o mundo. Mas, de facto, há um conjunto de problemas... Não se nota tanto essa diferença, pelo menos em termos até de tamanho, não é? Mas em termos de ganho para a saúde. E aí podíamos estar aqui outro programa a falar sobre questões de distúrbios alimentares, outros problemas de saúde, mas nem ia tanto aí. Mas o facto de nós podermos trabalhar com as crianças e neste espaço de aprendizagem, que é o refeitório, as crianças criam ali, são plantadas as sementes para eles, enquanto adultos, terem uma vida saudável. E sabemos que a questão da alimentação é muito importante na promoção da saúde. E depois, com o efeito positivo que as crianças têm, que é maravilhoso nos adultos, que é levam para casa as sementes. E quantas vezes em casa os nossos filhos nos trazem boas práticas e nos ensinam, porque boas práticas ao nível também da alimentação. E há projetos e há iniciativas lindíssimas. O contexto escolar é muito rico ao nível de estratégias muito criativas para trabalhar estas questões com as crianças, e que de facto fica sedimentado esta promoção de comportamentos saudáveis, esta promoção da saúde, não de forma imediata, mas também a longo prazo. Isto é muito positivo. Por analogia, se é que me permitem esta comparação, há uns anos atrás aconteceu a questão da reciclagem. Foi introduzidos projetos de reciclagem nas escolas,
negativas e agora os efeitos são notórios. E nós adultos, e vemos pelas nossas cidades que estão muito mais organizados, porque as crianças trouxeram da escola para casa e para a comunidade estes hábitos e estas boas práticas. E aqui podemos fazer um bocadinho esta analogia que muitas vezes este trabalho que é feito, estes projetos ao nível da alimentação saudável e perceberem todo este ciclo e eles próprios ficarem capacitados de tomarem decisões mais assertivas enquanto adultos, porque a oferta é muito grande. O fast food, os nossos ritmos de vida, os nossos estilos de vida, muitas vezes desequilibram aquilo que é o mais adequado para tornar-nos adultos saudáveis. E então as crianças já ficam aqui muito empoderadas, desde muito cedo, e acho que isto é uma enorme mais-valia. É uma mais-valia muito grande. Concretamente no município de Marcaveses e com o vosso projeto do PC, que vieram trazer esta mais-valia, que inclusivamente foram tomadas muitas medidas no que diz respeito à alimentação, desde a lancheira saudável, agora o herói da fruta, são várias vertentes e várias temáticas que vão desenvolvendo, precisamente também para que o sucesso, esse depois se verifique também no espaço escolar, não é? Sim, de facto as políticas sociais e educativas são muito transversais e depois vão havendo muitos projetos com muitos nomes e com muita gente envolvida. Mais importante do que as categorias, e nós no município acabamos por ter esta vantagem de nos podermos entreajudar e nos agregar. O PC realmente foi concebido com um conjunto de objetivos, como é óbvio, não é, específicos. A colega, a nutricionista também tem um conjunto de projetos e objetivos, só que depois tudo se toca, porque é como eu dizia há pouco, a escola é um espaço de todos e as crianças são as mesmas. E o que nós tentamos fazer é potenciar aquilo que são os objetivos comuns. E eu aqui posso até já passar um bocadinho para a questão seguinte. Exato. Pois, em que o refeitório escolar é um espaço de aprendizagem apenas para os comportamentos da alimentação saudável. A promoção dos comportamentos alimentares saudáveis, de facto, a doutora Diana já explicou muito bem como é que isto acontece em contexto escolar. Mas como é que isto se toca, não é? Como é que a equipa do PC acaba por abraçar estes projetos ao nível da promoção da alimentação saudável e como é que isto se entrecruza? Como já tivemos a oportunidade ao longo destes 3 anos, porque o PC já vai no terceiro, já passou o terceiro ano letivo de execução e de implementação, nós temos a atividade do Pré-CIA, em que no início de cada ano letivo nós fazemos um rastreio universal às crianças de 4 anos. Isto permitiu-nos ter uma visão muito realista e muito em tempo real daquilo que são as competências ao nível de desenvolvimento global que estão mais ou menos estimuladas ou desenvolvidas. E nestes rastreios nós verificamos realmente que ao nível das competências locomotoras, ao nível da interação social, ao nível da fala e da linguagem e também, embora não de forma muito significativa, mas também na questão da autonomia pessoal, foram competências que nós verificamos que muitas das vezes estão abaixo daquilo que é o esperado para a idade. Como a refeição na escola é um momento de aprendizagem não formal, e com tudo aquilo que é o desenvolvimento global de uma criança e que são tantas as competências que fazem parte disto, nós percebemos que este espaço pode ser potenciador do desenvolvimento de muitas competências que nós, em psicologia, nós com os educadores ajudamos com estratégias e orientamos para que estratégias de estimulação para estas competências específicas. Com a família fazemos o mesmo, mas sentimos que com estas auxiliares, com estas colaboradoras que estão no serviço de refeição, também podiam ser mais umas aliadas para nos ajudar na estimulação de competências específicas. E aqui posso dar o exemplo da autonomia pessoal. Não é à toa que as crianças dos 4 anos, não é? Que nós estamos a propor isto para que se faça com crianças de 4 anos. É esperado que por esta altura a criança seja autónoma ou que conquiste a sua autonomia, nomeadamente ao nível da refeição, que seja capaz de usar os talheres, o permanecer à mesa por um período adequado para a sua idade, o iniciar uma tarefa com princípio, meio e fim, o cumprir as regras do funcionamento do refeitório. Tudo isto pressupõe também trabalhar a capacidade de escuta das crianças, a sua tolerância à frustração, o respeito pelo outro, a paciência. Ou seja, neste momento da refeição, para além de tudo que já falamos aqui que é estimulado, estas competências em específico também podem ser trabalhadas. Porque estas competências, estando adquiridas por esta altura, ficando estruturadas e adquiridas, facilmente mais tarde vão replicar noutros contextos, nomeadamente na transição para o primeiro ciclo. Nós sabemos que... Acho que é como uma vida.
não é? Sim, eu estava a falar já num passinho mais imediato, dando o exemplo deste passo mais imediato, e de facto o contexto escolar é maravilhoso e é muito lúdico, em que as crianças realmente têm uma liberdade de movimentos, mas depois, quando integram o primeiro ciclo, o sistema de ensino é muito diferente, em que pressupõe que a criança seja capaz de estar numa secretária, sentada, que tolere a instrução de um professor, em que por norma já é mais direcional o discurso, e esta competência de permanecer numa mesa e ouvir uma instrução e compreendê-la e executá-la com alguma regra, com alguma ordem, e estar num grupo e poder relacionar-se com os outros, né, com este conjunto de regras, a questão do refeitório escolar, antes no pré-escolar, pode ser um momento ideal para treinar estas competências. Às vezes há momentos que se parecem tão simples, mas que nós podemos trabalhar, se todos estivermos alinhados e sabermos o que é que devemos fazer, com cada um com o seu papel, pode ser muito potenciado e o ganho junto do desenvolvimento da criança pode ser muito benéfico, muito eficaz. Muito bem. Doutora Diana Pereira, depois de tudo isto, resta-me lhe perguntar também, fazer-lhe uma questão. Quais os resultados alcançados pela estratégia municipal para a promoção dos comportamentos alimentares saudáveis que já foram efetuados? No decorrer dos últimos 3 anos e meio, foram vários os projetos implementados pela Câmara Municipal, quer no domínio da promoção de hábitos alimentares saudáveis, quer no domínio destas questões mais da autonomia. Na parte da alimentação tivemos quer o projeto de emenda municipal, Lancheira Saudável, o projeto Triplicar, e alguns destes projetos já foi possível realizar a avaliação da satisfação das partes parceiras, havendo um feedback bastante positivo e a partilha de interesse na continuidade dos projetos. No presente ano letivo foi-nos também possível realizar um questionário de avaliação relativo à satisfação com as refeições escolares, tendo sido possível apurar que os estabelecimentos de ensino com a implementação do projeto Emenda Municipal revelaram uma maior percentagem de satisfação em comparação com as restantes escolas, o que acaba aqui por manifestar mais uma vez o efeito positivo desta estratégia. Os resultados foram bastante satisfatórios, com uma manifestação dos pais de quase cerca de 90% satisfeitos ou muito satisfeitos com aquilo que é o serviço de refeições escolares do município. E por isso todos estes fatores, a avaliação por parte das crianças também foi bastante satisfatória, e isto revela-nos que estamos efetivamente no bom caminho e que a implementação destes projetos e a continuidade num sistema de melhoria contínua traz frutos muito positivos. Muito positivos para o futuro, não é? Exato. Pois, muito bem. Doutora Salomé, estamos mesmo no final do programa, não sei se lhe apraz dizer mais alguma coisa. Eu mais uma vez, continuo a dizer que o projeto vale cada cêntimo que se investe no PCI, porque ainda agora com esta circunstância de que a doutora Salomé trouxe, de que se pode-se dar aprendizagem, inclusivamente no refeitório, não só dentro de uma sala de aula, em que poderá, a partir até de um simples refeitório, no sítio onde a gente se alimenta, onde participa e partilha com os outros, podermos ter uma aprendizagem para muitas outras vertentes depois, para o futuro da nossa vida. Por isso, essa também foi mais uma valia que hoje trouxeram aqui à Marcoense FM e que é de registar. Muito obrigado, Raul Filipe. De facto, a questão e pegando um bocadinho do que está a dizer, quase que em jeito de conclusão, e não podemos de todo descurar do nosso discurso o efeito e o impacto da pandemia. Principalmente, foi muito difícil para toda a gente, mas nestas idades em que há muitas competências em que deviam estar a ser conquistadas e sistematizadas, foram muito atribuladas. A questão do estar à mesa, a questão da interação com o outro, a forma que nos relacionamos com o outro, as relações que estabelecemos de carinho, de afeto, o contexto escolar é muito propício a isso, e estas crianças foram privadas desse contexto. Portanto, nós temos este grande desafio de poder tentar recuperar também estas conquistas, não falando de aprendizagens meramente académicas, mas aqui muito precocemente e nas idades do pré-escolar, realmente a interação social, por exemplo, em que nós sabemos que é esperado entre os 4, 5 anos, por esta idade, em que começam a ter interesse por partilhar brincadeiras com os coleguinhas, a importância da partilha dos brinquedos, a importância da imaginação e de brincar em grupo, a escolha do melhor amigo,
Esta nossa capacidade de escolher o melhor amigo dentro de um grupo, selecionar, a relação que temos com os adultos, foram privadas deste treino, que é feito em grupo. A questão social, a questão à mesa, também se treina aqui um conjunto de coisas. E, de facto, as crianças foram privadas deste contexto. Portanto, nós temos aqui um desafio muito grande pela frente e eu acredito... Mas nem é fácil recuperar. Temos muito trabalho pela frente e com muito investimento e com a ajuda de todos, este trabalho em rede, este trabalho colaborativo e este unir de esforços para cumprir com os objetivos que têm a ver com o devolver a estas crianças a capacidade de poderem desenvolver as suas competências e o seu desenvolvimento global de uma forma harmoniosa e saudável. Temos esse desafio pela frente, que eu acredito que desta forma iremos conseguir alcançá-lo. Pois muito bem. Diana Pereira, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, se não for mais, pedia-lhe só que, de uma forma generalizada, porque a gente diz que hoje a saúde depende muito também de uma alimentação saudável. Para os nossos ouvintes em geral, não só para as crianças, mas para todos, porque muitos dos nossos ouvintes preocupam-se com a alimentação um bocadinho nesta fase por causa do biquíni, pipa à praia e dos calções. Mas, de qualquer forma, eu acho que devemos ter esta preocupação com os alimentos. Tivemos a falar aqui um bocadinho no refeitório escolar, mas eu acho que, de uma forma geral, nós também devemos ser um exemplo para os nossos filhos. Não devemos obrigar a comer legumes quando nós não o fazemos, não é? Sim, é verdade. Como a doutora Salomé tinha dito, muitas vezes também são as crianças que levam a sementinha para casa, mas também é preciso que os pais estejam abertos a deixarem que a sementinha ganhe frutos, e muitas vezes é isso. A escola tem um papel muito importante, o município tenta fazer ao máximo e cumprir ao máximo com esta missão de promover uma alimentação saudável naquilo que são os estabelecimentos escolares, mas também precisamos de ter o apoio dos pais e de sentir que os pais também estão abertos e estão receptivos a manter e a continuar estes hábitos em casa, porque senão depois acaba por se perder muito daquilo que vamos trabalhando, porque as crianças também não têm autonomia de decidirem aquilo que compram para casa ou daquilo que é feito ou que lhes é colocado nos lanches escolares. Por isso precisamos de trabalhar, como a doutora Salomé dizia, em rede, precisamos de ser uma equipa. Isso mesmo. Ok. Eu quero agradecer à doutora Diana Pereira, nutricionista, e à doutora Salomé Sousa, que é psicóloga também, mais uma vez pela vossa disponibilidade em vir aqui à Marcoense FM, partilhar isto com todos os nossos ouvintes, particularmente com os pais das crianças do Marco de Canaveses, que é essencialmente para eles que exigimos e depois para toda a região, também em simultâneo. Agradecer-lhes mais uma vez a continuação de uma boa semana e até sempre. Obrigada. Nós voltamos com o meu Marco de hoje 8 dias, com um novo tema, novos convidados a contar consigo. Uma boa quinta-feira, uma grande semana. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais.